Professora mulher, e se o domínio não vier especificado na função, o que é que a gente faz? Fica tranquilo que é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o estudo do domínio de uma função. Então já aproveita, se inscreve aí no nosso canal, que eu vou te mostrar como fazer isso aí. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui no seguinte. Eu tenho uma função f de x que não está especificado aqui o domínio dela. E aí, professora, como é que eu vou saber o domínio? Como é que a gente faz? Bem, como não vem dizer o domínio, então a gente vai considerar aqui que x pode assumir qualquer valor real. Porque não existe nenhum problema aqui, ó. Tem um f de x igual a x ao quadrado. Então, esse valor de x, ele pode assumir zero? Pode. Como é que a gente faz para ver se vai existir algum problema no cálculo desse valor? Eu vou substituir aqui o valor de x por zero. F de zero igual a zero ao quadrado, que é zero. Eu posso substituir aqui por 1. F de 1, que é 1 ao quadrado, que é 1. Posso substituir por menos 2. F de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. E aí sucessivamente. Quer dizer, então, para qualquer valor real que eu atribuo aqui para o meu x, eu vou conseguir encontrar um valor real aqui para o meu y. Porque lembra, esse f de x é o nosso valor de y. Então, o valor de y quando x for, por exemplo, 0. Então, quando x for 0, o y é 0. Quando x for 1, o y é 1. Quando x for menos 2, o y é 4. E aí sucessivamente. Então, como não existe nenhuma restrição aqui nessa continha que eu vou fazer, então eu vou considerar que o domínio dessa função vai ser os reais, certo? Então, todo número real que eu substituir aqui em x, eu consigo fazer esse cálculo, eu consigo gerar um outro valor. Isso aqui é uma função. Tranquilo? Agora vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 1 sobre x. Eita, professora, e agora? Eu tenho uma divisão. Bem, se a gente tem uma divisão, a gente já sabe que nos números reais não existe divisão por zero. Então, existe um problema aqui, porque x não vai poder assumir todo o valor. X ele não pode ser o quê? Zero. Porque se x for zero, eu vou ter 1 dividido por zero, que nos números reais não existe. E aí, se eu for olhar para o diagrama de Venn, vamos lembrar aqui um pouquinho como é que a gente estudou função. Eu tenho aqui vários valores. Vou atribuir aqui menos 1, 0, 1, 2. E aí, bem, esses são os valores de x, é o que seria o nosso domínio. E aqui eu teria o nosso contradomínio, o conjunto imagem. Eu vou substituir aqui o x por menos 1. Então, quando eu substituir por menos 1, eu vou calcular f de menos 1 igual a 1 sobre menos 1, que é menos 1. Então, o menos 1, ele se liga com menos 1. Quando eu substituir f de 0, vai ficar 1 sobre 0. Eita, que números reais não existe. Então, vou substituir aqui por 1. F de 1 igual a 1 sobre 1, que é o próprio 1. E quando eu substituir aqui por 2, vai ficar 1 sobre 2, que é 1 meio. Ou seja, o 0 ele não vai se ligar com ninguém, o 1 se liga com 1 e o 2 se liga com 1 meio. E aí, pela definição de função que a gente viu, o que é que a gente tem? Que todos os elementos do domínio ele tem que se ligar com apenas um elemento do contradomínio. E aí o 0 ele não está se ligando com ninguém. E aí o que acontece? Isso aqui deixaria de ser uma função. Então, para que se torne uma função, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse elemento aqui do meu domínio. E aí, bem, eu vou dizer que o meu domínio, ele é um conjunto dos números reais, um x que pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser zero, porque se ele for zero, deixa de ser função. Então, eu posso ter qualquer outro valor real menos o zero, certo? A gente pode representar assim, ou dizer que o domínio é o conjunto reais asterisco, certo? Para dizer também que não é o zero. E aí, aqui eu tenho uma função. Quando o domínio não vier especificado, lembra, a gente sempre vai dizer que o domínio é o maior subconjunto possível dos números reais. E aí, o maior subconjunto possível seria esse daqui. Ah, professora, então é fácil, porque então se tiver uma divisão é só dizer que o x tem que ser diferente de zero? Não. Presta atenção porque eu posso ter aqui, ó, nesse outro exemplo, o meu denominador agora sendo x menos 2. O problema não é o x ser zero, o problema é o denominador, certo? Então, eu tenho que dizer que esse meu denominador, ele tem que ser diferente de zero. Mas x pode ser zero, professora? Pode, vamos calcular, ó. F de 0 igual a 1 sobre 0 menos 2. Então, f de 0 é 1 sobre menos 2,
f de 0 é menos 1 meio. Esse menos, pessoal, pode ficar no denominador, na frente da fração, no numerador, não existe problema, tá? Então, o zero, ele gera o valor menos 1 meio. Então, o problema não é x ser zero. X ele pode ser zero. O que não pode ser zero é o denominador. Então, para esse denominador não ser zero, então o x não pode ser que valor? Ele não pode ser o número 2. Porque, veja só, se eu substituir aqui, ó, f de 2 vai ficar 1 sobre 2 menos 2, que é 1 sobre 0. Eita, aí aqui não existe, certo? Nos números reais. Então, o meu domínio, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que x menos 2 tem que ser diferente de 0, então isso implica que x tem que ser diferente de 2. Então, vou dizer que meu domínio é o conjunto dos números reais, do x que pertence aos reais, mas x tem que ser diferente de 2. Tranquilo, pessoal? Vamos para outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho que f de x igual a x sobre 3 menos x. Eita, professora, complicou, porque agora também tem x no numerador. Mas existe algum problema para esse x estar no denominador? Não, pessoal, porque no denominador eu posso assumir qualquer valor. O meu x ele pode ser zero, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser uma raiz, ele pode ser um número irracional. Não vai existir problema no numerador, certo? Se eu quiser calcular, por exemplo, meu f de 0, vou calcular aqui, ó, f de 0 igual a 0 sobre 3 menos 0. 0 sobre 3 menos 0 é 3 e 0 dividido por 3 é 0. Então, o 0, ele gera um valor que é 0. Então, eu posso ter esse valor aqui na minha função. Posso assumir, o meu numerador pode assumir qualquer valor. O meu problema está aqui no denominador, que aí ele não pode ser o quê? Ele não pode ser nulo. Então, 3 menos x tem que ser diferente de 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 menos x diferente de 0, certo? Então, x tem que ser diferente de quanto? De 3. Então, o meu domínio aqui vai ser o conjunto dos números dos x que pertence aos reais, mas que x tem que ser diferente de 3. Tranquilo, pessoal? Então, em resumo, quando a gente tiver uma fração, a gente vai olhar para o denominador e vai colocar a restrição de que o denominador não pode ser zero. Ok? Vamos agora para uma raiz quadrada. Eita. Raiz quadrada, pessoal, nos números reais, ela não pode assumir valores negativos. Então, o meu valor aqui de x, ele pode ser zero e ele pode ser positivo, mas ele não pode ser negativo. E aí eu vou colocar isso aqui como restrição. Eu vou dizer que o meu x, certo? Que é aqui para minha raiz, ela fazer sentido nos números reais. Então, x tem que ser maior ou igual a zero. Professora, e se eu pegar um número negativo? Veja, se você pegar aqui, por exemplo, menos 1. Raiz de menos 1, nos números reais não existe. Então, eu ia ter um valor de x que não ia se ligar com ninguém. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar os negativos. Então, o meu domínio aqui, ó, é o conjunto do x, que pertence aos reais, mas que x tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, pessoal, porque raiz de zero é zero. Então quando tiver raiz eu já sei. É só dizer que o x tem que ser maior ou igual que zero? Não. Certo? É a raiz que tem que ser maior ou igual que zero. Aí vamos olhar aqui esse outro exemplo. Eu tenho f de x igual a raiz de x menos 2. Então, novamente, o x ele pode assumir aqui o valor zero, certo? Ele pode assumir até o valor, outros valores. Ele só não pode, o que só não pode acontecer é que esse valor daqui seja negativo. Então, eu tenho que x menos 2 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, vou escrever aqui, ó. X menos 2 maior ou igual a zero. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 2. Se o x fosse 1, por exemplo, vamos ver aqui o que acontece. Calcular o f de 1, raiz de 1 menos 2, ia ser raiz de menos 1, que nos números reais não existe. Então, mas professor, 1 é positivo. Eu sei, criança, que 1 é positivo, mas o que não pode ser, o que tem que ser maior ou igual que zero é tudo isso que está aqui dentro da raiz, que mora aqui nessa casinha, certo? Então, tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. É essa a restrição que a gente coloca. Então, por exemplo, aqui eu tenho que o meu x é 1, mas se eu colocar o meu valor de x igual a 1, eu vou gerar uma raiz negativa, porque aqui dentro o que tem é x menos 2. Então, a gente vai tirar esses elementos daqui. Então, eu vou dizer que o meu domínio dessa função é igual a um x que pertence aos reais, mas que x tem que ser maior ou igual a 2. Tranquilo?
Agora vamos fazer o seguinte, eu vou misturar fração com raiz. Então, pessoal, nessa função aqui, f de x igual a x sobre raiz de 2x menos 1, a gente já sabe que o numerador ele pode assumir qualquer valor. O problema vai estar onde? No denominador. A gente já sabe que o denominador tem que ser diferente de zero e que a raiz ela não pode ser negativa. Ela podia ser zero se ela não fosse um denominador, mas como está no denominador, eu vou ter aqui duas restrições. Uma tem que ser diferente de zero e a outra tem que ser positiva. Então, eu vou colocar aqui, ó, que 2x menos 1 tem que ser maior que zero. No exemplo anterior, a gente colocou aqui maior ou igual. Como está no denominador, então não pode ser igual, a gente vai colocar só maior. Então, 2x maior que 1, x vai ser maior que 1 meio. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio da função é x que pertence aos reais, mas que x tem que ser maior que 1 meio, certo? Se a gente quiser representar também em forma de intervalo, tá, pessoal? Aqui seria uma bolinha aberta no meio, porque é só maior, e aqui x maior que 1 meio, então seriam todos esses valores que são aqui depois de 1 meio. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo, agora um desafio, tá? Eu tenho aqui f de x igual a raiz de 4 menos x sobre raiz de x menos 1. Eu tenho duas raízes. E agora? Bem, com o numerador podia assumir qualquer valor, né? Mas como agora eu botei uma raiz, o que acontece? Esses valores daí eles não podem ser negativos. Então, agora eu tenho que botar a restrição de que 4 menos x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. E eu também tenho a restrição, ó, que x menos 1 tem que ser maior que zero. Aqui é maior ou igual, porque no numerador eu posso assumir o valor zero. Aqui é só maior, por quê? Porque o denominador ele não pode ser zero. Então, aqui eu tenho o seguinte, que 4 é maior ou igual a x, ou seja, x é menor ou igual a 4. E aqui eu tenho que x tem que ser maior que 1. E agora, professora, qual é o domínio dessa função? Bem, pessoal, a gente vai juntar as duas restrições, certo? Eu tenho que ter valores que atendam tanto a primeira restrição quanto a segunda restrição. Então, eu vou colocar aqui no intervalo para a gente ver melhor. Eu vou colocar bolinha fechada aqui, porque é menor ou igual a 4. Então, meus valores de x aqui, ó, menores ou iguais a 4. Vou colocar aqui, ó, bolinha aberta, porque aqui só é maior. Então, meus valores de x aqui maior ou igual a 1. E aqui eu vou colocar meu conjunto de solução, certo? Meu domínio. E aí, pessoal, bem, eu quero que os valores de x satisfaçam as duas restrições. O que vai acontecer? Eu tenho que meus valores de x, eles vão ter que ser maiores que 1, porém eles terão que ser menores ou iguais a 4. Então, são os elementos que moram aqui nesse intervalo. E aí a gente escreve aqui, ó, domínio é o conjunto dos x que pertence aos reais, tá ok? O x tem que ser maior que 1 e menor ou igual a 4. Por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.